Como apagar de uma vez por todas a escassez da tua mente e começar a prosperar. Gente, esse vídeo aqui não é clickbait, tá? Não tem clickbait aqui no meu canal. E a primeira coisa que eu quero que você entenda logo de cara é que escassez não é uma situação financeira. Se você pensava que é uma situação financeira, você está muito enganado. Escassez é um padrão neurológico, é um estado mental. E se você tem esse estado mental, aconteça o que acontecer, faça o que fizer, você sempre vai estar atraindo escassez na tua vida. Tu vira basicamente assim, um imã de escassez. Tá você aqui e tá as coisas ruins da vida. Você vai atraindo para você, porque você vira um imã dessas coisas ruins, da falta de dinheiro, da falta de abundância, da falta de prosperidade. E a maioria das pessoas que vivem nesse ciclo, elas sempre vivem tensas, elas vivem com cortisol alto, como se elas estivessem constantemente em perigo. Então, isso não é uma coisa só, tipo, eu não vou atrair dinheiro para minha vida. É uma coisa que faz mal para o seu corpo. Pensar assim faz mal para o seu corpo, porque você fica em estado de alerta o tempo todo. Não tem como você atrair coisas boas para a tua vida, não tem como você prosperar se você fica parecendo sei lá, um cachorrinho penoso num cantinho tentando sobreviver nesse mundo. Tem pessoas que performam quase a postura de um mendigo, são pedintes espirituais, que eu costumo chamar aqui no perfil. A pessoa só sabe pedir, e ela vive nesse estado constante de só pedir e nunca receber. Porque é aquela lógica que eu já falei aqui para vocês. Se você pede é porque você não tem. E se o mundo responde a quem você é no presente, quem você é agora, ele só vai te trazer mais situações para você não ter. Então agora eu vou te trazer direto ao ponto, né, situações reais para você fazer prático assim no teu dia para você remover, apagar a escassez da tua mente. Mas antes de começar, se você ainda não está fazendo parte do meu grupo, que é gratuito por enquanto, tá? Então aproveita. Clica aqui embaixo e acessa no WhatsApp que eu vou mandar novidades bem legais e só vai ter acesso quem tiver no grupo. Inclusive, o tema desse vídeo foi uma sugestão de uma pessoa que estava lá no grupo. Então, se você quiser até mandar alguma sugestão para mim, é só clicar no link abaixo. Vamos lá, sem mais enrolação. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de alimentar o medo. A escassez não é só uma frequência de falta, ela é muito assim ligada com a frequência do medo. É o medo de faltar, é o medo de não ter mais amanhã, é o medo de acontecer alguma coisa e você ficar sem dinheiro. A escassez está muito relacionada ao medo. E o segredo é parar de alimentar esse medo. Como, Gabi? Tem uma neurocientista chamada Jill Bolte Taylor que ela fala que as emoções no nosso sistema, na gente, dura cerca de 90 segundos. Tudo que vem depois, sabe quando você passa o dia inteiro pensando alguma coisa assim, se sentindo mal? Pois é, não é o natural do teu corpo. O natural é você sentir ali durante os 90 segundos e pronto. Mas tudo que vem depois é você realimentando essa emoção. É você, tipo, a emoção chega pra você e você trata ela como verdade, como realidade. E você reforça, nossa, e se eu ficar realmente sem dinheiro? E se realmente isso acontecer? Então, sempre quando tu reforça essas coisas, tu reforça o padrão do medo. Igual Jó, a história de Jó. Jó era perfeito, só que Jó tinha medo. E tudo que ele temia sobreveio a ele. Tudo que ele temia aconteceu com ele. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu tudo. E tem justamente um versículo escrito assim, que ele mesmo falou. E o que eu mais temia me sobreveio. Temer, ter o medo da legalidade para aquilo que você está tendo medo aconteça na tua vida. Se tu tem medo de perder dinheiro, só pelo fato de tu ter medo, tu tá dando legalidade para isso acontecer. É igual o experimento da dupla fenda, um dos experimentos mais famosos da física quântica, que é um estudo que diz que a matéria muda de comportamento de acordo com o observador. Então, eu, como observadora, estou olhando para uma nova possibilidade de realidade. Só de olhar, eu já posso trazer aquilo como um campo possível. E eles fizeram experimentos com objetos. Tipo, só de você olhar para um objeto, você muda a matéria do objeto. Ela para de ser somente partícula e se torna uma onda. Ou seja, uma onda, né? Imagina aí uma onda. Não é uma coisa fixa. Então, resumindo, só de você olhar para escassez, olhar para falta, você atrai mais falta. Só grava isso na tua cabeça para quando vier um pensamento horrendo,
você começar a questionar. E o que eu faço, Gabi? Ok, deu os 90 segundos que tu tá sentindo aquela emoção, sei lá, de falta de qualquer coisa, você começa a simplesmente não reagir a nada. Não reaja. Olhe aquela emoção como se fosse tipo uma estranha, uma invasora no seu corpo. Você vai olhar, ah tá, beleza, tô sentindo isso, tá bom, vou esperar passar. Gente, eu faço isso. Às vezes eu me sinto assim, psicopata. Mas não sou psicopata, graças a Deus. Mas passa rápido. Se tu sabe como teu corpo funciona, se tu sabe como que as coisas funcionam e tu faz, tu dá quase que um salto quântico assim na frente da maioria das pessoas que não tem a mínima noção de como funciona o próprio corpo. Inclusive, é possível você ressignificar traumas até acordado. Isso aqui, se vocês quiserem, eu falo no vídeo que eu aprendi quando eu estava na faculdade de psicologia. Ou seja, não é coisa da minha cabeça, é uma ciência real e algo possível de fazer. Mas voltando ao assunto, só olha as suas emoções sem reagir. Só fica ali, igual eu tô fazendo aqui, ó. Ó, tô aqui, tá vindo medo, tá vindo rejeição, tá vindo qualquer pensamento. Eu tô assim, ó. Tipo, e aí, não vai passar? Não, tô esperando passar. Aproveito, faço o quê? Tomo uma água, ó. Mas eu fico sem mexer no celular. Dá mais ansiedade se você mexer no seu celular. E quando demora, se passar mais disso, tipo, vem um pensamento intrusivo, né? Porque a gente vai pegando as frequências. Semelhante atrai semelhante. Então, se tu tá pensando uma coisa ruim, a tendência é tu pensar outra ruim. Aí, ok, ficou mais difícil? Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar um caderno e você vai anotar alguma coisa. Começa a contar uma história. Eu começo a colocar coisas aleatórias, tipo, hoje eu fui andar na praia, peguei muito sol, que foi o que eu fiz hoje mesmo. Peguei muito sol, fui na padaria, tomei um café da manhã com óleo de coco. Enfim, eu começo a contar essas coisas aleatórias e do nada a minha mente já começa a transitar em outra realidade. Porque assim, não é porque você já tem uma vida bem-sucedida que você não pensa em escassez. Esses pensamentos podem vir para qualquer pessoa. Não é à toa que pessoas bilionárias, do nada perdem tudo, porque elas ficaram alimentando uma realidade de escassez. Porque querendo ou não, analisando aqui, você pensar de forma escassa demonstra muita falta de fé. Falta de fé que as coisas vão dar certo. E eu estou tendo umas experiências com fé, gente, tão doidas, tão fora assim do normal, desde quando eu casei. Eu acho que vou fazer um vídeo só sobre isso, né, sobre o poder da unidade. Quando tem duas pessoas num propósito só, você consegue abrir um portal, diferente de se você pede as coisas sozinho. Tipo, quando é duas pessoas, isso potencializa, ainda mais se você é casado. E eu tô presenciando uns milagres que eu nunca vi na minha vida. Qualquer dia desse eu conto pra vocês. Mas enfim, voltando ao assunto, se deixar eu fico viajando nos assuntos. O que você vai fazer? Você vai deixar essa emoção acontecer, essa emoção de escassez, sem pensar que é você. Tipo, imagine como um intruso que tá entrando no teu corpo. É igual uma verme que tem no teu corpo, se tu não toma remédio de verme, né? Tem essa verme aí e tu não se identifica com ela. É igual o teu sentimento e a emoção que aparece. Você não precisa reagir. Você desassocia ela de você. Segundo passo, não mude só o que você fala para as pessoas. Mude o seu diálogo interno. Porque, imagina, tu tá na tua cabeça 24 horas por dia. Não é o que tu fala para as pessoas que vai mudar. Tu pode até mentir para as pessoas, mas a incoerência interna que tem dentro de você é bem perceptível. Então, quando tu tá reclamando internamente, vê um pensamento intrusivo, tá falando qualquer coisa, tu não tá desabafando, tu não tá descrevendo a realidade. Tipo, ai, tô só desabafando, tô tendo reunião comigo mesmo. Não. Você está prescrevendo a realidade. O teu cérebro entende isso como comandos operacionais. E essa aqui é a máquina mais potente do universo. Então, se tu programa ela para algo, principalmente o assunto aqui, se tu programa para escassez, ele vai meio que te predestinar a ser uma pessoa escassa. Eu não acredito, eu falei predestinar, mas eu não acredito em predestinação. Acredito em predisposições genéticas, né, que a gente tem para cada área. Mas quando eu falo predestinar, o que eu quero dizer? Tu fica condicionado, igual tu opera um computador, a rodar sempre a mesma programação. Então, o que você vai fazer de forma prática durante 21 dias?
todo pensamento horrendo que vier na tua cabeça, pensamento de escassez, você vai questionar. Perceba, não é afirmar. Exemplo, eu não tenho. Tu vai falar, ok, agora eu tenho. Não, teu cérebro vai pensar assim, tá muito bobo. Tu acha que vai funcionar essas afirmaçõezinhas? Por isso que a maioria das pessoas não crescem. Porque elas ficam só afirmando, pega um textão, afirma, só que o cérebro delas já está programado para escassez. Por isso que você tem que combater com perguntas. Como assim? Eu não tenho dinheiro. O que que você vai pensar? E o que que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Sempre quando tu devolve com perguntas, tu abre uma nova rede neural na tua cabeça para abrir uma nova possibilidade. Então agora tu não vai ter uma realidade fixa. Tu vai abrir um campo de possibilidades do que você pode pensar e fazer, porque tu colocou a máquina para funcionar. Igual o vídeo que eu falei aqui, vou deixar aqui em algum lugar, sobre o inconsciente. Quando tu dorme, o teu cérebro continua funcionando no inconsciente e ele só fica rodando a programação que tu já colocou nele um tempo antes de tu dormir. Então, quando tu questiona a realidade, o pensamento, você desconstrói. Você acaba de desconstruir esse pensamento. E assim, repete quantas vezes forem necessárias durante 21 dias. Todo pensamento de escassez, toda vontade de reclamar, você vai falar, mas por quê? Porque às vezes a maioria das coisas você nunca nem questionou. Mas quando tu questiona, tu se abre para uma nova possibilidade de mudança. Agora, isso aqui que eu vou falar para vocês é o que mudou muito a minha vida. Antes de eu começar a ganhar muito dinheiro, de começar a mudar a minha realidade de fato, tipo, comprar meu primeiro carro, mudar de lugar e tudo, algo que aconteceu muito foi eu sentir vontade de começar a ofertar na vida das pessoas. Ou seja, eu sempre tive um coração assim mais inclinado para ajudar as pessoas, não sei porquê, mas eu via uma pessoa em uma dificuldade e eu queria ajudar. Hoje eu sei que eu não posso comprar qualquer guerra espiritual. Inclusive, eu falei disso no meu Instagram ontem. Porque tem um jeito de você abençoar alguém e sair dessa guerra espiritual, que às vezes a pessoa tá vivendo um processo com Deus. Mas eu abençoava as pessoas e sempre quando eu abençoava, eu sentia que a minha energia mudava muito. E hoje eu entendo por quê. Porque sempre quando você, às vezes, está com pouco, mas você abençoa uma pessoa, a mensagem que você está mandando para o universo é: eu tenho mais do que o que eu preciso. Eu sou abundante. Eu só faço isso porque eu sou abundante, porque tem muito para mim. E o que que ele vai fazer? Ele vai responder essa identidade. É uma ação prática. Porque às vezes você tá tão escasso que você não quer, você é mesquinho. Você vê uma pessoa passando fome na rua e você cria aquela justificativa. Não vou dar dinheiro porque ela vai usar droga. O que a pessoa faz com dinheiro não é problema seu. O que vale é a intenção. Como o teu cérebro interpretou isso? Ele vai entrar em colapso. Ele vai falar assim: tá, mas tá faltando. Como é que a gente fez isso? Então talvez não esteja faltando assim, talvez eu esteja enganado. Então ele vai se abrir para uma nova possibilidade. E agora nós vamos fazer por último um processo que a gente conhece como defusão. É um processo terapêutico, que é 3 perguntas que você vai responder. A primeira é: quando foi a primeira vez que tu teve a percepção de que ganhar dinheiro é difícil? Tenta mapear aí na tua cabeça e anota. A segunda: quem na tua família tinha essa crença? Teu pai, tua mãe, um primo, qualquer pessoa que seja, você anota o nome dessa pessoa. E o terceiro é: qual frase que você mais ouvia sobre dinheiro? Anote tudo isso e o grande segredo aqui é você se separar desse pensamento. Você reconhecer, ok, esse pensamento não é meu. Isso aqui não sou eu. Gente, quando eu falei isso foi uma coisa que literalmente mudou a minha vida. Eu percebi que eu tava vivendo a frequência de outra pessoa e eu falei: cara, eu não sou isso. Eu não aceito essa realidade pra mim, pra minha vida. Por isso que na Bíblia fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas antes fala: não vos conformeis com esse mundo. Então, o primeiro passo para você mudar é não se conformar. Não é necessariamente com o mundo, mas com qualquer coisa que tá ruim. Se a sua situação financeira tá ruim, não se conforme com sua situação financeira e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando tu muda a tua mentalidade, tu muda tudo. Primeiro é mudar a identidade. A mudança da identidade vai reforçar uma nova mentalidade e com base nisso você vai criar uma nova crença. E isso vai mudar toda a tua vida. Inclusive, identidade é tão importante que eu estou criando um curso só sobre isso. Só sobre reprogramar a identidade, porque o mundo responde a quem você é. Não adianta fazer afirmação, visualização, qualquer coisa que seja, se tu não muda a tua identidade. Então, a identidade é o pilar de tudo. Por isso que eu estou fazendo um curso bem
bem completo somente sobre isso, porque eu vi uma real necessidade. Porque a maioria das pessoas ensinam a lei da atração da forma errada, por isso que às vezes não funciona para você. Primeiro você muda quem você é e automaticamente tudo à tua volta muda. Então, o segredo aqui é você se separar desses pensamentos. Você olha assim e fala: isso não é meu, isso não sou eu. Isso não é meu, isso não sou eu. Eu fico cantando essa musiquinha na minha cabeça. E quando você faz isso, você para de ter medo de encarar a sua realidade financeira. Tem gente que não abre nem a conta, não olha nem o débito do cartão. Você tem que ter coragem, pegar seu celular, abrir sua conta e anotar, tá, isso aqui, e nem reagir. E nem falar, ai meu Deus, olha só. Não, olhe como uma coisa normal, tipo, organização de finanças normal. Quanto mais você tiver esse comportamento, você fizer a defusão, mapear suas crenças e tudo isso aqui que eu falei, automaticamente as crenças de escassez vão sumindo da tua cabeça. Até que um dia tu acorda e tu se depara com uma nova pessoa, que é uma pessoa que já está inclusive dentro de você. Só que é muito difícil acessar ela quando você tem medo, quando você tem escassez, mesmo de problema, de trauma, de rejeição. Mas quando você se limpa de tudo isso, tu se liberta e finalmente fica assim limpo, uma folha em branco para começar a prosperar. De verdade. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Entre no meu grupo gratuito, que lá depois eu vou liberar esse treinamento aqui que eu falei pra vocês. Mas se quiser já acompanhar as coisas que eu mando lá, tá sensacional. Esse foi o vídeo de hoje, espero de coração que eu tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.